Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a este canal do Centro Espírita Eurípides de Barzanufo. Hoje vou fazer a leitura do Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 1, que trata da progressão dos espíritos. Antes de iniciar a leitura, vamos pedir a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima e aos Espíritos protetores para nos auxiliar, para que nós possamos melhor entender esses ensinamentos que a espiritualidade nos traz. Que possamos fazer tudo acertadamente no caminho da luz e nos conhecimentos da lei do progresso, a fim de nos aperfeiçoarmos no amor, na caridade e que sejamos direcionados para o nosso progresso evolutivo, para o bem que Cristo nos deixou. Vamos dar início à nossa leitura. Pergunta 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Resposta: são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Uma das leis morais é a lei da evolução. E essa evolução, ela acontecerá individualmente através do livre arbítrio do espírito. Todos, através das reencarnações, vamos evoluir. Pergunta 115. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, quer dizer, sem ciência. Deu a cada um determinada missão com o fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. A felicidade eterna e pura é para aqueles que alcançam essa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Alguns aceitam essas provas com submissão e alcançam mais prontamente o fim de sua destinação. Outros não suportam, senão murmurando, e, por suas faltas, permanecem distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Outra pergunta. Segundo isto, os espíritos seriam, em sua origem, como são as crianças, ignorantes e sem experiência, adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam em percorrendo as diferentes fases da vida? Resposta: sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Segundo a sua docilidade, ela aproveita mais ou menos. Todavia, a vida do homem tem um termo
e a dos espíritos se estende ao infinito. É nessa pergunta a gente entende, a gente sabe que Deus é sábio, onipotente, bom e justo. Isso faz com que todos os espíritos tenham a mesma oportunidade. Cada espírito vai ter que cuidar do seu próprio processo evolutivo, seja pelo conhecimento da verdade, passando pelas provas ao longo das encarnações. Uns espíritos passam pelas provas mais rapidamente, outros mais lentos, e outros ainda não se evoluem nem moralmente e nem intelectualmente. Eles escolhem permanecerem imperfeitos e infelizes. Pergunta 116. Há espíritos que permanecerão perpetuamente nas ordens inferiores? Resposta: não. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem mais lentamente, porque, como já dissemos de outra vez, um Pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderias, pois, que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior que vós mesmos? Pela própria lei do progresso, não há possibilidade do espírito ficar eternamente na classificação de espírito inferior. O espírito tem muitas oportunidades para se melhorar nas diversas encarnações, de acordo com a pluralidade das existências. E seja através do trabalho, através do amor ou através do livre-arbítrio, o espírito vai ter que se evoluir. Se o espírito for retardatário, ele evoluirá através de provas mais difíceis, porque despreza as oportunidades que teve. Deus é sábio e justo, mas quer que cada criatura faça o seu próprio caminho no bem para a sua própria evolução. Pergunta 117. Depende dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição? Resposta: certamente, eles alcançam mais ou menos rapidamente, segundo seu desejo e sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais rapidamente que uma criança insubmissa. Mesmo que um espírito nasça numa situação adversa, ele pode se tornar uma pessoa muito importante. Porque nós temos nosso Chico Xavier, que ele teve problemas na sua infância, enfrentou muitas barreiras para o seu processo evolutivo, mas ele conseguiu se tornar um importante médium, não pelos livros que ele escreveu,
mas pelo ser humano e pela bondade que ele demonstrou aos necessitados. Então, basta que o Espírito cumpra a sua missão, que o processo acontece, independente da diversidade que que ele teve, né, durante a infância. Pergunta 118. Podem os espíritos degenerar? Resposta: não. À medida que avançam, compreendem o que os distancia da perfeição. Quando o espírito finda uma prova, fica com o conhecimento que não esquece mais. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. O espírito não pode nem piorar e nem regredir. O espírito sempre evolui. Ele pode ficar estagnado durante muito tempo se ele ainda tem um comportamento não tão bom. E se ainda pratica a iniquidade, embora ele se relacione muito bem socialmente, esse espírito ainda não evoluiu. É só a aparência que ele demonstra ser. E dentro do seu conteúdo espiritual, ainda não se progrediu moralmente. Para se tornar espírito superior, o espírito necessita interiorizar dentro do seu ser questões morais que faz o espírito se tornar um ser de luz. Pergunta 119. Deus não poderia isentar os espíritos das provas que devem suportar para alcançarem a primeira ordem? Resposta: se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento sem a luta? Aliás, a desigualdade que existe entre eles é necessária às suas personalidades e à missão que eles cumprem nos diferentes graus da escala. Está nos desígnios da providência para a harmonia do universo. Aqui tem um anexo. Visto que na vida social todos os homens podem alcançar as primeiras funções, igualmente, poder-se-ia perguntar por que o soberano de um país não promove cada um dos seus soldados a general? Por que todos os empregados subalternos não são empregados superiores? Todos os estudantes não são mestres? Ora, entre a vida social e a espiritual, há esta diferença. A primeira é limitada e não permite sempre alcançar todos os graus, enquanto a vida espiritual é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao grau supremo. Ao espírito é necessário que aprenda de acordo com as leis estabelecidas por Deus. Cabe a cada alma fazer o seu processo evolutivo. Pergunta 120. Todos os espíritos passam
pela fieira do mal para alcançar o bem? Resposta: não pela fieira do mal, mas pela ignorância. Tá respondido, né? Todos os espíritos terão que fazer sua evolução individualmente. Pergunta 121. Por que certos espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Resposta: não têm eles o livre arbítrio? Deus não os criou maus, criou-os simples e ignorantes, isto é, com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Da mesma forma que o espírito aproveita as oportunidades do bem, ele vai continuar praticando o bem. Se o espírito ainda está desenvolvendo o orgulho, o egoísmo, ele vai seguir praticando as coisas inferiores de si mesmo. Vai levar muito mais tempo para praticar o bem. Pergunta 122. Como podem os espíritos, em sua origem, quando não têm consciência de si mesmos, desfrutar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Existem neles um princípio, uma tendência qualquer que os incline mais para um caminho que para o outro? Resposta: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Ele não teria mais liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente de sua vontade. A causa não está nele, está fora dele, nas influências a que cede em virtude de sua vontade livre. É a grande figura da queda do homem e do pecado original. Alguns cederam à tentação, outros resistiram. Outra pergunta: de onde provém as influências que se exercem sobre eles? Dos espíritos imperfeitos que procuram se aproximar para dominá-lo e que se alegram em fazê-lo sucumbir. Foi isso que se intentou simbolizar na figura de Satanás. Outra pergunta: esta influência não se exerce sobre espíritos senão sua origem? Resposta: ela o segue na sua vida de espírito, até que tenha tanto império sobre si mesmo, que os maus desistem de obsidiá-los. Pergunta 123. Por que Deus tem permitido que os espíritos possam seguir o caminho do mal? Como ousais pedir a Deus conta de seus atos? Pensais poder penetrar-lhes os desígnios? Todavia, podeis dizer assim: a sabedoria de Deus está na liberdade que Ele deixa a cada um de escolher, porque
cada um tem o mérito de suas obras. A cada espírito é dado o poder de escolha. E essas escolhas poderão não ser as melhores e poderão levar o espírito para a situação de muitas dificuldades para evoluir, para aprender. Mas conforme ele vai se melhorando, sua conduta, o mal vai desaparecer e ele vai encontrar mais felicidade, vai ter a integração com Deus e com os bons espíritos. Pergunta 124. Uma vez que há espíritos que, desde o princípio, seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, devem haver, sem dúvida, degraus entre esses dois extremos? Resposta: sim, certamente, e é a grande maioria dos espíritos. É o livre-arbítrio de cada um, até que a espiritualidade tem que intervir, porque a evolução tem que continuar, o espírito tem que evoluir. Resposta número 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão alcançar o mesmo degrau de superioridade que os outros? Resposta: sim, porém as eternidades serão para eles mais longas. Aqui tem um anexo. Por essa expressão, as eternidades, se deve entender a ideia de que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos, visto que não lhes é dado entreverem seu termo. E essa ideia se renova em todas as provas nas quais eles sucumbem. Deus nos criou para a perfeição, e Ele quer a nossa felicidade. Nenhuma ovelha do rebanho de Jesus, ele se perderá. Todos somos iguais perante Deus. Pergunta 126. Os espíritos que alcançaram o grau supremo da perfeição, depois de passarem pelo mal, têm menos méritos que os outros aos olhos de Deus? Resposta: Deus contempla os transviados de igual maneira e os ama com o mesmo coração. São chamados maus porque sucumbiram. Não eram antes mais que simples espíritos? Deus, ele não está preocupado se o espírito caminha mais rápido ou mais lento na sua evolução. O espírito tem que se perseverar no bem para ter a sua evolução mais rápido. E o espírito que dá voltas nos caminhos tortuosos terá consequências. Pergunta 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Resposta: são criados iguais, mas
não sabendo de onde vem, é preciso que o livre-arbítrio tenha seu curso. Progridem mais ou menos rapidamente em inteligência quanto em moralidade. Um anexo. Os espíritos que seguiram desde o princípio o caminho do bem não são por isso espíritos perfeitos. Se não têm más tendências, precisam, porém, adquirir ainda a experiência e os conhecimentos necessários para alcançarem a perfeição. Podemos compará-los à criança que, qualquer que seja a bondade de seus instintos naturais, tem necessidades de se desenvolverem, de se esclarecerem e que não passam sem transição da infância à madureza. Assim como há homens que são bons e outros maus desde a infância, existem espíritos que são bons ou maus desde a sua origem, com a diferença capital de que a criança tem os instintos todos formados, enquanto que o espírito, em sua formação, não é nem mau nem bom, tem todas as tendências e prefere uma ou outra direção por efeito de seu livre-arbítrio. Chegamos ao final da nossa leitura. Agradecemos a presença de todos. Vou encerrar nossa companhia de hoje com a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas e não nos deixes cair em tentação, mas livrai de todo mal, porque Deus é o reino, o poder e a glória, a misericórdia para sempre. Muita paz a todos e até nosso próximo encontro.